Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 2 de julho. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus partiu para Cesareia de Filipe. E chegando ali, ele perguntou aos seus discípulos: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos outros profetas que ressuscitou. Então Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o mal não poderá contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra também será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui no Brasil nós transferimos essa solenidade do dia 29/6, quando não cai num domingo, então nós transferimos para um domingo mais próximo, dado a importância dessa celebração. Hoje, todas as leituras vão falar de fé. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro e Tiago estão presos, a comunidade cristã se reúne para interceder por eles, pedindo ao Senhor que haja na vida deles. É a igreja que intercede pelos seus pastores. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, antes de ser Paulo, quando era Saulo, um rígido observador da lei mosaica, que era também muito competente, muito criterioso e fiel, ao ser revelado para ele o mistério de Jesus Cristo, mistério, diz ele, que não veio revelado pelo sangue e nem por nenhum ser humano, mas que o próprio Pai revelou. Então ele diz: é este mistério que eu vos anuncio. No Evangelho também nós encontramos quando Jesus chega a Cesareia de Filipe e ele quer fazer uma pesquisa de opinião pública. A primeira coisa que ele pergunta é: o que vocês ouvem falar aí a respeito do Filho do Homem? O que os homens dizem sobre ele? E os discípulos então vão apresentando aquilo que eles têm escutado. Para uns, Jesus é João Batista, para outros, Jesus é Elias, para outros, Jesus é Jeremias ou algum outro profeta que voltou da morte. Quer dizer, aqui está a compreensão da população. Ele é mais um profeta. Após então ouvir as impressões de fora, agora Jesus quer perguntar então aos seus discípulos que convivem com ele, àqueles que participam da sua intimidade. Então ele pergunta: e para vós, quem dizeis que eu sou? É Simão Pedro que vai tomar a palavra e dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, na sua resposta, ultrapassa a compreensão do povo, porque para o povo Jesus é mais um profeta, é mais um dos profetas, mas para Pedro não. Para Pedro, ele vai além de profeta. Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Por isso, toda a liturgia de hoje está centrada na fé de Pedro, mesmo que seja ainda uma fé imperfeita. Pedro será capaz de afundar por pouca fé. Pedro será capaz de renegar a Jesus diante da pergunta dos criados. Pedro também será capaz de renegar e fugir quando Jesus é perseguido. Mas Pedro também é capaz de chorar amargamente pela sua infidelidade e pela sua traição.
De tal modo que Jesus ressuscitado é que vai refazer a vida de Pedro, refazer a história de Pedro, para que Pedro pudesse então realizar a sua missão. Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: feliz és tu, Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra, tu és Pedro, e sobre ti eu vou construir não as minhas igrejas, mas a minha igreja. Porque a igreja que Jesus edifica em Pedro é uma só. É santa, santa porque Jesus e o seu Espírito é que habitam na igreja. Jesus é o Senhor da igreja. É católica, católica porque a palavra católico significa a mesma no mundo inteiro. A palavra católico significa universal, mundial, a mesma no mundo inteiro. É una, santa, católica e apostólica, porque ela é fundada, ela é construída sobre os apóstolos. Por isso Jesus hoje dá a Pedro, então, a primazia sobre o colégio apostólico. Hoje Jesus faz de Pedro um representante, um vigário, não um substituto, mas um vigário, porque Jesus não está fora da igreja, e Pedro não substitui Jesus, mas Pedro é vigário, vigário de Cristo, para continuar a missão de Cristo. E por isso, então, Jesus diz a ele: e eu te entregarei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra também será desligado nos céus. A fé de Pedro, a fé de Paulo, fé que não nasceu da especulação científica, fé que não veio da cultura livresca, fé que não veio também das informações recebidas nos livros, nas faculdades, mas fé que foi revelada. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas vocês conhecem que estudaram profundamente a Bíblia, que estudaram profundamente a teologia, a filosofia, mas que não atingiram esse estágio da fé? Eu conheço um tanto, muitos mesmos, que gostariam de crer, mas têm diversas informações acadêmicas sobre Jesus, têm diversas informações científicas sobre Jesus, mas não chegaram a esse estágio da fé que Pedro fala hoje e que Paulo também fala, que foi o Pai que revelou. Porque é o Pai que atrai a cada um de nós até Jesus, e é o Pai também que nos revela quem é Jesus, e é Jesus quem nos revela também quem é o Pai. Mas a igreja, una, santa, católica e apostólica, ela foi construída, edificada sobre os apóstolos. E aqui estamos nós ainda, hoje orando pelo nosso Papa Francisco, pedindo ao Senhor que lhe conceda saúde, paz e que livre a ele de todos os perigos. Logo mais às 8 horas da manhã, eu estarei celebrando na comunidade São Sebastião, aqui em Carneirinhos. E às 10 horas da manhã e às 19 horas, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, também aqui em Carneirinhos, João Molevade, Minas Gerais. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Salve Pedro, salve o Papa Francisco. Paz e bem.